Boa noite. Agradeço a oportunidade dessa manifestação. O tempo é curto, então serei breve e bem objetivo. Há poucos meses eu me envolvi com o desejo de pôr no papel algumas ideias a respeito deste fato. É evidente que durante algum tempo eu me intimidei com a provocação. Onde está o corpo da Beata Maria de Araújo? Eu não tinha ilusão nenhuma de que já não era mais o corpo, não é? Seriam os restos mortais. Não é uma questão de uma filigrana na nomenclatura, mas é uma constatação que realmente é relevante, no sentido de que a gente possa aprofundar um pouco mais a natureza deste crime. Alguém tem dúvida de que o que foi feito com os restos mortais da Beata Maria de Araújo tenha sido um crime? Nas leis do país, há muito tempo, não se pode mexer em restos mortais, sepultados onde quer que seja. Numa igreja, no cemitério, em lugares públicos, isso carece de uma decisão judicial. Portanto, não havendo, tipificado é um crime. De maneira que é muito provável que quando os pedreiros, o coveiro, quem quer que seja, que perpetrou isso aí a mando do Zé de Lima, é evidente que o mando de Zé de Lima é uma figura. Quem é ingênuo para imaginar que na Diocese de Crato, em 1930, apesar da vacância da morte recente do Bispo Quintino, não houvesse um sentimento de comando sobre essa. Né? O vigário-geral, outros padres notórios, há pelo menos 4 deles que devem ter formado essa conivência para com esse abuso cometido. Eu não tenho dúvida sobre isso. É inimaginável que alguém possa fazer o que foi feito sem que não existisse um consenso. Aliás, na cena do Juazeiro dos anos 30, havia algo que vulgarmente se chamava a Corte Celeste. Era um consenso muito estranho da parte de algumas figuras notórias, que envolvia o prefeito, o delegado, o juiz, o vigário. Esses 4, por exemplo, se reuniam quase que diariamente na Praça Padre Cícero, e quem passasse ao largo olhava, via aquilo estranho, aquela confraria informal, diria logo, é inimaginável que alguém possa fazer o que foi feito sem que não existisse um consenso. Aliás, na cena do Juazeiro dos anos 30, havia algo que vulgarmente se chamava a Corte Celeste. Era um consenso muito estranho da parte de algumas figuras notórias, que envolvia o prefeito, o delegado, o juiz, o vigário. Esses 4, por exemplo, se reuniam quase que diariamente na Praça Padre Cícero, e quem passasse ao largo olhava, via aquilo estranho, aquela confraria informal, diria logo, e assim foi apelidado, a Corte Celeste. Aquele comando que ninguém sabe o que é que ditava naquelas conversas matinais na Praça Padre Cícero. Pois bem, então, esse corpo que foi corrompido ao longo de 16 anos deve ter produzido esse efeito. Então, eu pessoalmente não tenho dúvida de que tudo aquilo destroçou antes que alguém demolisse aquela parte externa, não é? E aquilo caiu no poço. Guardava a intimidade desse fato normal. Tudo aquilo deve ter cedido, caiu no poço, e os pedreiros simplesmente demoliram aquilo ali e soterraram. Chama a atenção desse fato para que é muito possível que, se alguém dispuser de um radar de georreferenciamento, um radar muito utilizado em prospecções, até pela polícia, para verificar onde há
sepultamentos clandestinos, é coisa de rotina. Ele é não destrutivo. É como se alguém tivesse uma máquina de fotográfica para ver a intimidade do subsolo, como ali está. Nada disso foi feito. Estranhamente, bem recentemente, um grupo de pessoas bem qualificadas, entre diocese, paróquia, municipalidade, etc., foi ao cemitério de Juazeiro vasculhar determinados túmulos. Nem sabemos se havia autorização para isso, em busca do corpo de Maria de Araújo ou daquela urna de vidro que misteriosamente sumiu. O padre Cícero guardou essas coisas, mas ninguém sabe nem onde ele colocou. Teria colocado num outro túmulo, escondido, absolutamente incógnito disso tudo. De manifestações, assim, na forma de artigos, de livros, de dissertações, de teses de doutorado. Outros continuam, diversas pessoas estão aí hoje em busca ainda de produzir reflexões importantes a respeito do papel que foi tão significante para esse fato. Então eu me lembro muito bem que quando eu tive as primeiras preocupações no sentido de ver o que era aquele milagre da Beata de 1889, a minha avó, que era uma pessoa, inclusive, da intimidade, da relação com o padre Cícero, o irmão Batista, me dizia uma coisa que eu só fui entender muitos anos depois. Ela dizia simplesmente, para não falar, seu padre não quer que a gente fale. Ora, isso fazia já uns quantos anos? Talvez uns 26, 27 anos depois que o padre Cícero tinha morrido. E a minha avó, com grande sabedoria, colocava o verbo no presente do indicativo. Ele não quer, como se ele estivesse vivo ainda, mas a sua mensagem estava viva. Isso impôs, evidentemente, um silêncio obsequioso imenso, não é? Muito além do processo do Juazeiro. E é nesse estado em que nós encontramos hoje. O que aconteceu foi que, determinada pela imprudência do vigário Zé de Lima, o pedreiro ou o coveiro que fez, sabe-se lá, a portas abertas ou portas fechadas na Capela do Socorro, constatou que o inevitável, por melhor que fosse aquela madeira, segundo a recomendação do padre Cícero Irmão Batista, ela teria sido decomposta também, apesar do invernizamento interno e externo, como está descrito na peça, e como até Dona Amália Xavier, filha do executante da confecção dessa urna em madeira, deixou escrito isso em livro. Então, na determinação de construção desse jazigo, havia um poço. A urna estaria colocada inicialmente numa parte superior, sustentadas por umas ripas de madeira, e certamente em 16 anos isso não resistiu. A decomposição foi inevitável.